nós tivemos os filhos nas Filipinas, ficamos 7 anos, então já são mais de 20 anos nessa experiência. E agora, para fechar com chave de ouro, queria convidar o Daniel aqui, que o Daniel é um ex-acolhido da Fazenda, está vivendo agora essa experiência de acompanhar no grupo pós-acolhimento junto com a família dele. Bom dia, prometo que eu não vou usar os 10 minutos de ninguém. Eu me chamo Daniel, sou casado com a Alessandra, vou fazer 20 anos, sou um ex-acolhido da Fazenda da Esperança, onde através do Padre Luiz manifesta aqui a minha gratidão por ter me descoberto e ter entendido que era possível uma vida longe das drogas. Agradeço também o Sidney, que me acolheu na Fazenda e hoje é responsável da Fazenda que eu me recuperei. Eu fiz o meu período de recuperação dentro da comunidade. Minha esposa, minhas filhas fora no grupo de apoio. E uma experiência para contar, onde eu partilhava com uma irmã de grupo, que assim que eu volto da Fazenda, minha esposa vem, me busca, e aquela alegria, né? Nossa, concluí meu ano, que beleza. Ela me senta na cama, com as malas ainda por fazer, e fala assim: não aceito recaída. A partir de agora é vida nova. O que ficou para trás, ficou para trás. A partir de agora, coloca tudo que você trouxe nessa mala aí da Fazenda da Esperança em prática. E é o que nós temos feito em família dentro do nosso grupo. E uma prova concreta disso foi que ano passado, numa peregrinação, nós viemos no nosso grupo em 14 pessoas, ninguém teve que colocar nada do bolso. Eu falo de uma cidade de 500, de São José do Rio Preto, Guaratinguetá, 700 quilômetros. Então fizemos uma peregrinação onde ficamos 5 dias nas Pedrinhas, tudo por conta da unidade e de ações enquanto grupo fizemos. E eu falava no grupo, não é pela ausência de dinheiro que alguém vai ficar para fora, porque Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia jamais faltará. E nós demos esse passo. E hoje nós temos um trabalho em conjunto com a prefeitura e com algumas iniciativas públicas de acolhimento de pessoas em situação de rua, onde nós damos dignidade e principalmente aquilo que eu aprendi na Fazenda, o amor, e aquele amor sem querer nada em troca. Então essa é a minha experiência enquanto participante de Grupo Esperança Viva. Excelente. E agora, para fechar o nosso painel, e depois você pode já preparar agora, não depois, pode preparar suas perguntas. Nós teremos um espaço, como nós reduzimos o tempo, eu estou vendo aqui que nós teremos um tempo para perguntas. Então, você pode preparar sua pergunta, trazer aqui à mesa, e nós, após a fala do Josiel, que vai falar sobre a importância do monitor, do colaborador estar preparado para esse processo no grupo de apoio e de ajuda aos codependentes. Então, depois nós vamos responder as perguntas. Traga aqui e nós vamos tentar responder. Josiel, por favor, fique à vontade. 10 minutos. Então, vou ficar à vontade de falar 3. Não. Não. Está com fome? Não, ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Josiel. Eu, não fugindo aqui a regra, quero agradecer muito a Confenac pelo privilégio de estar aqui, de estar falando com vocês. Agradecer a Compacta, na pessoa do Thiago Massolini, por me indicar para esse painel. E agradecer muito a minha família que está em casa, mas intercedendo pela minha vida, pela minha vinda, né? E a minha igreja. Quando nós saímos, né, para um congresso, para uma missão como essa, muitas pessoas estão envolvidas no processo. Não é só pegar a bagagem e sair. Tem muita gente, tem muita coisa importante, né? Então, hoje estou responsável técnico dessa comunidade, né? Da Terapêutica Boa Esperança. Ela fica no município de Quitandinha, mais ou menos 100 quilômetros da capital de Curitiba, né?
Eu moro em Curitiba, trabalho em Quitandinha, 100 quilômetros ali. Então pensa na peregrinação para ir lá servir, né? Mas o meu trabalho não é um trabalho, não tenho isso como missão, como propósito de vida hoje. Então, se Deus moveu a nuvem para aquele lugar, é lá que eu estou há 2 anos ali e muito feliz. Essa é um pouco das instalações, me pegaram um pouco desprevenido. Eu tinha um outro material, mas aí o Wagner me enquadrou, falou, não, cara, tem que alinhar aqui. Eu falei, amém, vamos nos alinhar. É bom ter alinhamento. Né? Vamos falar um pouco dessa, então, essa estrutura nova, nós fizemos por conta aí até da Senapred, né? Então, nós disponibilizamos 35 vagas lá para a Senapred e com isso a gente conseguiu estar equipando um pouco melhor lá no alojamento. Né? Desdobramentos com codependente a partir da qualificação da equipe na CT, ou da CT. Queridos, eu coloquei alguns tópicos ali, né? Como criar esse raporte, as famílias, esse vínculo, né? E a importância desse profissional. Eu não sei vocês, né? Mas eu já tive algumas dificuldades, vamos dizer assim, já passei no crédito em algumas vezes, algumas vergonhas, né? Eu até estava falando com a Josi. É complicado quando você levanta um monitor, né, um filho ali da casa, um acolhido, uma pessoa que consegue terminar o seu ciclo ali de acolhido e você começa a caminhar e ele começa a desenvolver outras atribuições dentro da CT e você coloca ele para fazer essa tratativa com o codependente. Gente, Fábio colocou aqui as fases da codependência, o pessoal começou a falar. Codependência traz o mesmo traço do dependente. A questão do dependente é que a química desalinhou ou remodelou a sua cognição, as suas sinapses neuronal. Ele acabou mexendo na química ali do teu cérebro, coisa e tal. Deixou o cara diferente. É só isso que modifica do codependente para o dependente. Uma situação de química neuronal. Porque os traços são os mesmos. Se você observar, né, a negação, se você observar a tal da depressão, se você for observar esse jogo toma lá da cá, está no dependente. Isso tudo está no dependente. Se eu for falar sobre a familiar sistêmica, nós temos uma triangulação na família. Bora lá, porque nós vemos tantas famílias se separando, se divorciando, se distanciando, a partir do acolhimento do dependente, gerando uma outra disfunção dentro desse núcleo familiar. O pai e a mãe, o codependente, ele não tem mais vida, ele não busca mais nada para ele. A conversa dessa mãe com esse pai é sobre ele. Você usa ele como canal de diálogo, como canal de afeto, como canal de proximidade. E a partir de que você leva ele para dentro da CT, aí um olha lá para a cara do outro e vai falar o quê? E agora? Nosso vínculo saiu, não está mais aqui. E pior ainda, né? Para ele, codependente. E se esse vínculo se trata mesmo, se esse troço dá certo, o que nós vamos fazer? O que será de nós? Certo? Profissional, dentro da comunidade, tem que estar de olho nessa situação. Então, o que nós trazemos hoje como capacitação para esse profissional? Primeiro, né, ele tem que ter um perfil para trabalhar com isso. Por que eu falo em passar vergonha a crédito? A gente coloca lá o monitor
geralmente é um acolhido que já passou pelo processo e coisa e tal, quando você pensa que não, esse camarada já está saindo com a irmã do acolhido. Está mandando umas mensagens diferentes para a tia do acolhido. Está entendendo? E, cara, você fala, pelo amor de Deus, meu irmão, o negócio é para tu falar aqui do dia da família, e tu está falando de cinema, filme, que conversa é essa aqui? Não dá certo. Não dá para ser amador, você está trabalhando com uma família. Eu costumo dizer aos doutores de psicologia que estão aqui, que tem muito mais experiência que eu creio, hoje eu trato dependência química como sintoma dessa família. Eu não consigo observar mais o tratamento do dependente químico descolado do tratamento da família. Pois ele é sintoma, a família continua doente. Então, desde esse primeiro dia, desse acolhimento, você já precisa começar o vínculo com a família, o raporte com a família. Então, o nosso profissional, ele é instruído, ele é capacitado. Inclusive, se a família não vem, então, entrando ali nos dias da família, aquelas palestras que você faz para a codependência, trazendo eles algo não científico, mas um pouco mais de proximidade. Se ele não vem, nós vamos, sabe? Precisamos ter observar essa família lá dentro do seu meio, do seu habitat. Quem é essa família? Que tipo de família que você está trabalhando? Tem pai, tem mãe? É só o pai, é só a mãe? É uma família homoafetiva? Como é que é isso? Por que não vem? Economicamente, como é isso? E você vai gerando esse vínculo para você ser a ponte até esse acolhido, e às vezes não consegue mais vínculo com a família. Aproximar-se da família. Se ela não vem, vá você. Vá, mande esse profissional até lá. E aí entra a segunda fase disso. Esse profissional que apresenta os grupos. Amor Exigente, Naranon, os grupos de mutuajuda da Cruz Azul no Brasil, os grupos de CR, Celebrando a Restauração. Nós trabalhamos lá também, não só com a questão da dependência, mas da codependência fora, grupos dentro e grupos fora. Dentro você tem, fora você tem o uso da rede. Mas que seja um profissional, que seja uma pessoa, se for levantado dali, mas que tenha capacitação, invista num bom profissional. Eu queria, aqui já acabou, mas eu queria dar um exemplo, o meu horário já acabou, você pode colocar primeiro slide? Primeiro slide. Esse cara, bonito esse cara, gostei dele. Isso aqui tudo isso aqui, começou dentro da CT. Eu fui acolhido dentro de uma CT em 2004, eu tinha quarta série do primário concluído, apenas, no meu internamento. Esse cara que está aqui foi o meu terapeuta, Marciano Trivés, diretor da Secretaria de Assistência Social do Blumenau, foi meu terapeuta. Sabe por que isso aqui aconteceu? Esse cara aqui foi o cara que falou com a minha esposa. Esse cara aqui, quando minha esposa ligou, falou: Marciano do céu, Josiel está preso. Ele falou: que bom, que bom. Agora, pelo menos agora ele não vai usar. É doido, né? Então, e eu saí da cadeia e fui direto para o Sereno. Fui direto para o Sereno, e lá nós tivemos muitas brigas. Muitas.
Eu precisei me desconstruir por inteiro. Lá eu tinha uma crítica muito grande com esse tal de Jesus, muito grande, até o dia que eu aceitei Jesus na minha vida lá dentro da comunidade, quando eu fui apresentado a Ele. E hoje, por misericórdia e graça de Deus, eu sou pastor da igreja em Curitiba, Igreja da Família para as Nações, do Cajuru. O dia que estiverem em Curitiba, pode chegar lá, serão muito bem-vindos. Mas por que esse negócio começou? Começou porque eu vi o Marciano começando a história dele dentro da academia, lá na Lapa, sentado embaixo das árvores, lendo, fazendo pedagogia, lendo. E eu olhava, cara, e falei, cara, eu vou ter que dar jeito na minha vida. Eu não quero estar aqui, eu quero um dia estar ali. E isso me incentivou, junto com ele, fazendo trabalho com a minha família. Eu estava 1 ano na rua, cadeia, um profissional bem capacitado, meio doido, bem capacitado, conseguiu gerar o vínculo novamente com a minha família, que eu não via, mas ela estava lá, porque a droga tinha tomado o lugar dela. Mas ele fez o contato, ele me botou. Eu não queria falar com a minha família, eu tinha muita vergonha do que eu tinha me tornado. Ele fez. Estou sentado, quando eu vi, era minha esposa no telefone. Eu falei, cara, não quero falar, não. Tu vai falar? Não, mas não quero, não. Tu vai falar. E foi gerando esse elo. Eu estou há 28 anos, sou pai de um casal, sou avô já de uma neta. Minha filha tem 27 anos de idade. Eu voltei a estudar lá dentro do Sereno, saí de lá, continuei minha trajetória acadêmica, me tornei teólogo, psicólogo, com essas graduações todas aí, que isso é só título. Mas o mais importante, Deus me deu um propósito de vida. Deus me deu um chamado, e hoje estou aqui podendo. Carreguei a mala desse cara por alguns congressos, e hoje ele está aqui observando a minha fala nesse congresso. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Acreditem sim na comunidade terapêutica, acreditem sim na família. Essa instituição não pode morrer, não pode morrer. Deus abençoe a todos. Nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou direcionar a primeira delas para o Fábio, que falou sobre as fases da codependência. Fábio, nós temos aquele outro microfone, se você já pegar ali. Qual a diferença de uma mãe coruja e uma mãe codependente? Eu vou ficar aqui, né? Nenhuma. Eu acho que a posição, né? Porque ela quer guardar de uma forma tão... Não é eu que faço, eu preciso fazer, é só do meu jeito, que ela acaba atrapalhando todo esse processo. Só que assim, é uma construção terapêutica, né? Que ela pode aprender participando dos grupos de apoio, qual representado aqui. Eu queria aproveitar essa fala e dizer que, se você se interessa pelo conteúdo de grupo de apoio, dá uma passadinha na estante da Cruz Azul. Nós temos um manual de grupo de apoio, né, esse azulzinho aqui, como se implantar um grupo, como se fazer, se essa mãe é coruja ou não, né? Esse reflexão para grupos de apoio, com os temas para você trabalhar dentro do seu grupo de apoio. E eu não poderia deixar de falar desse último livro, que é o Alcoolismo, que é uma senhora que luta pela sua família, porque o esposo está morrendo no alcoolismo e ela procura ajuda. Então a família é muito importante. Essa mãe tem que deixar de ser coruja, para que essa pessoa possa ser alcançada na comunidade terapêutica e ela no grupo de apoio, né? Obrigado. Ok, obrigado, Fábio. A outra pergunta, eu deixo aberto para os nossos panelistas, quem quiser responder. Por favor, comentar sobre a síndrome do ninho vazio. Como que você pode trabalhar essa questão em relação à codependência? E aí nós vemos em muitas situações, eu já vivi várias delas, de que o bode expiatório, na verdade, sai
e o ninho fica vazio, e aí se estabelece um problema. E às vezes eu já vi assim, essas promessas do familiar dizendo assim: ó, nós vamos te dar uma moto, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas tudo isso é uma tentativa de trazer de volta, porque não tem mais um bode expiatório para levar a culpa, né? Então eu queria que vocês comentassem mais sobre isso. Eu queria falar aqui uma coisa. Se você quiser saber mais, leia o Winnicott sobre as 3 mães: a mãe ensimesmada, a mãe terapêutica e a mãe suficientemente boa. É uma teoria do Winnicott maravilhosa, que fala que a mãe ensimesmada é aquela mãe que não consegue estabelecer um relacionamento de maternagem com o seu filho, e o futuro provável dele é dependência química, porque ele vai procurar um suprimento afetivo, emocional fora. A mãe terapêutica é aquela mãe que faz tudo antes da hora e que faz com que aquele sujeito não tenha nenhum sentimento de frustração. Então ele quer tudo aqui e agora. E o que o nosso dependente químico quer? Resposta rápida, fácil, né? E atendimento rápido das suas demandas, das suas necessidades. Então o futuro do filho dessa mãe terapêutica provavelmente será buscar algo que traga satisfação muito rápido. E tá aí, a droga faz isso. Mas a mãe suficientemente boa é essa mãe que diz não, essa mãe que pede perdão, que reconhece a sua falha, que reconhece que ela não sabe tudo, que constrói com o seu filho um vínculo forte, um relacionamento saudável. E aí essa mãe é a mãe que provavelmente não vai ter um filho dependente químico. Então, leiam lá sobre o Winnicott, ele é um dos meus teóricos favoritos da psicologia. E aí a mãe, desculpa, eu estava tão focada no Winnicott que esqueci a pergunta. A síndrome do ninho vazio. Olha só, você que está com o ninho vazio, o seu dependente químico se tratou e ele pode seguir a vida dele, porque se você se tratou na sua codependência, vai deixar ele crescer, ir embora, assumir responsabilidade. Sabe o que você pode fazer? Vai para o amor exigente e vai ser membro do amor exigente e ajudar outras famílias. Vai para o Al-Anon, vai para um abrigo institucional, né, Magali? Ser parceira, ser voluntária, olhar e amar crianças que foram abandonadas, que se não tiver esse afeto suprido, provavelmente vai se transformar num dependente químico. Então, faça alguma coisa boa na sua vida, deixe de ser uma mãe tola ali, achando que... Sabe, tem uma história lá em Manaus de uma mãe cujos filhos se formaram, fizeram um nível médio. Dali eles iam para a faculdade. Sabe o que ela fez? Se matou. Porque ela não viu mais sentido. De uma escola enorme lá, uma escola chique, poderosa, super cara, ela não viu mais sentido para a vida dela, porque os filhos se formaram no nível médio. E é verdade isso. Colegas os alunos eram colegas do filho da minha amiga. E ela se matou porque não encontrou sentido. Vai encontrar alguma coisa boa para fazer? Ou então um tanque de roupa para lavar, desculpa. Obrigado, José. Nesse aspecto, uma coisa que eu entendo que é muito importante, dessa perspectiva do ninho vazio, é a gente redirecionar o coração desse familiar. Porque se o sentido, o propósito, a razão da existência está no acolhido, de fato, quando você tirar, ela perde o chão. Então, o grupo de apoio é o caminho que aponta, onde vai apontar o caminho para que essa pessoa, de fato, agora redirecione o coração dela e viva por algo muito maior do que isso. E aí, na nossa perspectiva cristã, nós temos que entender que ela precisa do encontro com Deus para ter essa questão redirecionada. Vale. Deixa eu dar eu não sei quem fez a pergunta. O ninho não está vazio. O ninho não está vazio. Tem um outro ninho. Comece a observar esse outro. Comece a
a entender a existência dele, do que ele gosta, de como ele é, vai tocar, sair daquele automático, construir esse relacionamento, ter curto, médio, longo prazo, objetivos para o casal, porque o ninho não está vazio. Ele nunca esteve, existe um outro ali. E os teus olhos têm que estar voltados agora para esse outro que foi. Quem é esse outro? Reaprender. Você passou muito tempo olhando para o dependente. Agora olha aquele outro que estava junto contigo. Essa é a ideia de que esse ninho, esse síndrome de ninho vazio, quando você não enxerga quem está contigo naquela caminhada. Okay? Parar, que senão eles nos olham assim com a cabeça. Cortado foi a minha fala aqui agora. Não fale mais. Outra pergunta, aqui até vou pedir ajuda para a pessoa que fez a pergunta, para ver se eu compreendi o que está escrito. Como é o papel do codependente quando o dependente químico não está e ou quer o tratamento? Como é feito o apoio a este codependente? Aqui ele não está na CT, é isso? E ele quer ou não quer o tratamento? Quando ele não quer. Então, assim, como fazer com o codependente, foi o que eu entendi, viu? Como fazer com o codependente quando o dependente químico não está numa CT e não quer o tratamento? Como é feito o apoio com esse codependente? O Maurício vai responder para nós essa pergunta. Pela nossa experiência, como na Fazenda também, no Grupo Esperança Viva, quando uma pessoa chega, aquele estilo de vida, aquela metodologia, aquele carisma que está ali, ajuda a pessoa em primeiro lugar, independente do que ela está buscando. Então, quando um familiar começa a participação no Grupo Esperança Viva, com toda a sua frustração, com todas as suas perguntas e tudo, uma consequência natural que acontece é o familiar perceber que isso daqui não é para o meu filho, é para mim em primeiro lugar. E aí começa uma mudança dentro dela, dentro daquele familiar, que já não depende mais se seu filho vai mudar ou não, porque ela começa a ser preenchida com esse estilo de vida, e daí ela sente a necessidade também, e ela percebe que ela tem uma missão, que é também ajudar os outros, as outras famílias. Então o grupo de apoio, ele favorece essa troca de experiências, e ela ganha uma missão. E aí ela está mais preparada para enfrentar isso. Às vezes essa negação do filho, essa resistência, mas ela está de pé, melhor preparada. E a gente percebe, nós temos responsáveis de grupo, só para concluir, que estão há 10 anos conosco. E o filho continua na mesma. Mas você olha para ela, você fala, de onde vem essa força? Porque ela está ligada aonde mantém ela de pé. Auto e autoajuda, disse a nossa colega. Outra e a última pergunta, para nós encerrarmos o nosso painel para irmos para o almoço. Meu nome é Elaine, represento o Instituto Copper, me ajuda. Copper, de ressocialização e reinserção social de dependentes ao mercado de trabalho. Recebo acolhidos com vínculos familiares quebrados após o envolvimento deles no programa. E após o envolvimento deles no programa, a família busca uma aproximação, porque volta a acreditar nesse acolhido. Mas como incluir um dependente a uma família mais doente do que ele? Onde as crianças são traumatizadas e influenciadas, especialmente na questão da negação da figura do pai dependente. Como fazer com essa criança, para essa criança entender a doença do pai, quando a terapia familiar? Então, vamos. Quem é que falou do porquinho que lavou e botou tudo? Então, essa é a ideia, né? Então, nós trabalhamos essa.
tratamento familiar sócio, cultural, econômico e de risco. Você tendo essa ideia, existem alguns lares que é melhor que essa pessoa não regresse. Existem alguns ambientes que não dá para ele voltar. Então nós temos ali o passo 2, o segundo passo, que é a casa de reinserção social. Então, que vai estar acolhendo essa pessoa, que é melhor, porque assim, às vezes você tem acolhido lá da casa, mas o pai, ou a mãe, ou o irmão é o traficante. A casa é a arqueira. Então, como é que volta? Não existe possibilidade. E você não tem acesso a fomentar um tratamento, colocar a sementinha do tratamento familiar. Às vezes, se há, ainda até tenta fazer um elo, mas você vê que não dá. Às vezes, a sua vida começa a estar em risco se você insistir nisso. Então, tem a casa, trabalhe a rede, procure a rede. Existem várias casas de passo 2, de reinserção social, casas de apoio, que vão estar acolhendo essa pessoa e caminhando com ela alguns anos até que ela, por si só, observe toda essa dinâmica e construa a família dela. Lar é onde a gente está. Lar é onde a gente está. Leve suas coisas para lá. Faça o café do jeito que você gosta. Cultue as relações que você gostaria de ter lá onde você está. Trabalhe isso. Onde você está, faça dali o seu lar. Se é a comunidade terapêutica, se é uma casa de moradores. Esse é o encaminhamento que nós damos nesse ideal. Queridos, nós terminamos então o nosso painel. Só quero dar 2 avisos a vocês antes de vocês saírem. Primeiro, que à tarde nós vamos disponibilizar um QR Code para você se inscrever, para